Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando este domingo, que é dentro da oitava de Corpus Christi, e é o primeiro depois da Trindade. E nós acabamos de ler essa passagem do Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, quando Jesus diz assim que um certo homem tinha feito uma grande ceia e ele convidou muitas pessoas. Então é muito bonito quando a gente vê aqui a parábola de Jesus, que essa grande ceia, na verdade, é tudo que Deus fez por nós. Desde a criação, a redenção, toda a obra da santificação até o fim do mundo, tudo isso é uma grande ceia que resume todos os benefícios de Deus. Quer dizer que é como se ele estivesse ali dizendo, ó, tudo está aqui. Entretanto, ele diz, olha, agora já está na hora, e ele chamou os seus servos para chamarem os convidados, dizendo, está tudo pronto, venham para minha casa para participar dessa ceia. E por que ele diz que está tudo pronto? Então aí veja a união desse evangelho com o tempo litúrgico, né? Porque nós celebramos a Páscoa e na Páscoa ficou tudo pronto. Então foi necessário apenas que Deus completasse essa obra enviando o Espírito Santo. Então quer dizer que tudo ficou pronto para nós. Basta você vir e receber os bens espirituais. Porque essa ceia não é uma ceia onde a gente serve coisas materiais ou comidas que são para o corpo, mas são bens espirituais. Então, o que acontece? Aí vem a contradição. Então, Jesus colocou bem aqui no Evangelho como que a vida humana, mesmo tendo notícia da existência de Deus e dos bens de Deus, ela se coloca diante dessa contradição. E essa contradição sempre vai perseguir cada ser humano que vem na Terra. Desde que a pessoa é pequenininho até a hora da morte, ele vai estar ali diante desses dois convites. Um é o convite de Deus, olha, vem para minha ceia. E o outro é o convite do mundo, ou seja, da atração natural. Que a gente tem uma atração natural por diversas coisas. E é nessa hora que a pessoa vai começar a dizer, olha, me desculpe, mas eu não vou poder ir. Então, é aqui que vem a lógica do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse primeiro mandamento é uma coisa que, por mais que a gente tente fazer, ainda sempre nós não estamos completos nisso. Porque eu só sei se eu amo a Deus acima de todas as coisas quando eu já estou totalmente livre nas mãos de Deus, até mesmo para a morte. Porque se a pessoa disser, eu não quero morrer, então basta isso para ela dizer que ela não está amando a Deus sobre todas as coisas. Porque se Deus quiser que você morra, agora é a hora de você morrer. Né? E no entanto, a gente tem essa dificuldade de aceitar esse convite de Deus. Então veja aí como que um diz, ó. O primeiro começou a dizer assim, olha, me desculpe, mas eu comprei uma casa, né? Comprei uma casa ali, uma propriedade, e eu preciso ir lá para ver como é que está e tal, então eu não vou poder participar. Aí eles chamaram o segundo, o outro começou a dizer, eu acabei de comprar 5 juntas de bois. Na época, 5 juntas de boi era como se fosse hoje umas máquinas muito boas, dessas aí novas e tal. Então a pessoa comprou aquilo e ele está doido para experimentar. Fala, não, eu tenho que experimentar. Né? Porque aquilo eu acabei de comprar, imagina se eu não vou lá experimentar, então não tem tempo, não dá para eu ir. E aí veio para o terceiro e disse, olha, mas você não vai lá na ceia? Ele falou, eu não tenho como eu ir porque eu acabei de me casar e... como você sabe, eu tenho que dar atenção agora para minha esposa, eu não posso ir. Então, o que aconteceu? O dono da casa ficou irritado. Então, aqui veja que interessante. O próprio Cristo
fala que o dono da casa, que é Deus, está irritado. Né? Quer dizer que ele veio se acendendo com aquela ira diante das pessoas que fizeram pouco caso dele. Porque essa ceia não é simplesmente um alimento que ele nos dá, mas é ele mesmo. Ele se oferece ele mesmo para nós. Então, por isso ele disse: vai imediatamente pelas ruas da cidade e traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E aí ele foi e disse: ó, eu fiz como me mandaste, mas ainda tem lugar. Porque tem muitos lugares. Deus convidou muita gente. Então ele diz: então vai pelos caminhos, vem ali atrás das pessoas e obriga as pessoas a entrar. Obriga. Então veja aí como é que é a lógica do Evangelho. Por isso que eu faço questão sempre de fazer essas explicações, porque hoje em dia, nessa igreja moderna, a última coisa que eles lembram é do Evangelho. Eles fazem citação de tudo. Mas o Evangelho, só se fosse uma frase. Não pega essa frase de Jesus aqui que está de acordo. Mas eles não vão ler essa frase aqui, por exemplo. Ó, obriga as pessoas a entrar. Porque a lógica é a liberdade, né? Liberdade. Não, você tem que dar liberdade para as pessoas. E Deus dá mesmo liberdade. Mas chega uma hora que Ele obriga. Então aqui como é que a gente vai vendo esses 3 momentos? O primeiro convidou todo mundo. O pessoal fez pouco caso. O segundo convidou aqueles que a gente diz, né, na França tem um termo que é interessante, fala malheureux. Malheureux quer dizer uma pessoa que está destruída na vida, né? O malheureux. Foi lá, tu convidou todos os malheureux, que é as pessoas sofridas. Né? Não tem, olha, é um coxo, o outro é cego, o outro, coitado, está aleijado, o outro é pobre que não tem nem o que comer. Então é claro que ele vai, né? De qualquer jeito ele vai. Então essa gente que ele traz. Então esse é o processo que Deus vai fazendo. Porque os outros são felizes. Os outros têm tudo. O primeiro diz assim: não, eu não tenho como ir porque eu acabei de comprar a casa. Então quer dizer, é a tentação de você colocar o poder do dinheiro acima das coisas de Deus. Então você fica tão inebriado com a força do dinheiro que você começa a dizer: não, mas eu não preciso de Deus, eu compro as coisas. Imagina, a pessoa tem uma sensação de que ele já é Deus, então ele já está nutrido. Ele não precisa, ele não sente aquela fome para ele chegar ali e dizer: eu quero. Essas pessoas vão passar ali agora no meio da rua ali, vão dizer que tem uma missa, eles falam assim: não, para que eu vou nessa missa? Eu já tenho aqui uma casa maravilhosa aqui nesse condomínio e tal, agora eu vou lá aproveitar das coisas que eu tenho. É como se aquilo fosse dar para ele a felicidade plena. O outro, ele se deleita com o próprio trabalho. Então você veja que o trabalho é uma coisa boa, mas a gente não pode se deleitar com o trabalho a ponto de você dizer: não, para que eu vou lá numa missa se eu tenho que trabalhar? Né? Eu tenho tanta coisa boa aqui para eu fazer, ó. Tenho meus trabalhos aqui que eu amo. Né? Pode ser também um trabalho que envolve um hobby, alguma coisa assim, mas a pessoa, ele se deleita naquelas coisas que ele é capaz de fazer. Então, o primeiro é o dinheiro, o segundo é na capacidade que ele tem de realizar, que é uma coisa também boa, mas não pode estar acima de Deus. E o terceiro vai em torno do afetivo, não, porque eu tenho casamento, porque eu tenho minha família, quer dizer, tudo fica preso nas pessoas. Né? E aí, é claro, que a pessoa não sai daquilo. Então, por isso que tem, quando nós entramos na vida religiosa, os votos de castidade, pobreza e obediência. Né? Por quê? Porque a pobreza corta essa sensação de que com dinheiro a gente faz tudo, a gente tem tudo. Né? Depois, a obediência corta essa iniciativa, não, quero trabalhar, quero fazer mais coisas. Não, não vai, agora você vai obedecer, agora é a hora disso, agora é a hora Então você tira aquilo. E depois a castidade já resume a coisa: olha, vamos largar tudo e você não tem ninguém. A castidade não é só viver assim na pureza, né? Mas tem gente que vive numa grande pureza, mas é de tal forma apegado às pessoas em termos afetivos que essa pessoa não chega em Deus nunca. Então essa castidade aí não resolve nada. Castidade mesmo é no sentido da pessoa não ter apego. Olha, para mim pode morrer todo mundo agora,
que eu estou livre sozinho. E eu com Deus. Isso aí não é fácil. Mas esse coração é que Deus quer. Isso não significa que a gente não ama, né? Por isso que diz aqui, nessa leitura de São João, a epístola de São João, que é uma coisa muito interessante, quando a gente lê essa epístola, a primeira epístola de São João, principalmente nesse capítulo 4, então ele vai falando o que é o amor de Deus, né? Como que Deus manifesta o seu amor. Não é essa coisa sentimentalista que a gente coloca hoje em dia. Não, Jesus mostrou o amor dele através da sua própria entrega. Então a gente mostra o nosso amor, não é tanto pelos sentimentos, é claro que a gente tem que ter carinho e atitude assim de proximidade das pessoas, mas a gente acima de tudo tem que mostrar o amor na prática. Por isso que São João diz aqui, olha, uma coisa que as pessoas hoje em dia não sabem, né, fazer. Então não amemos somente com palavras, tá vendo? Com palavras ou gestos assim que são teatrais, né? Mas com verdade, com obras. Então você tem que amar com verdade, com obras. E amar por causa de Deus. Não é amar porque você tem dependência daquela pessoa, mas você ama porque você sabe que Deus colocou aquela pessoa ali para você cuidar. Então você ama aquela pessoa com amor verdadeiro, como Cristo amou, com verdade e com obras. E isso não vai te travar no caminho para Deus. Aí é o contrário. Esse amor ajuda a pessoa a subir para Deus. Porque ela fala assim, ao invés dela dizer nesse convite, eu acabei de me casar, então não vou poder ir. Por quê? Porque ele concentrou o amor dele na esposa. Falou assim, aqui está o meu amor, aqui está a fonte do meu amor. Para que eu vou lá fazer outra coisa? Agora, a pessoa que ama segundo Deus, ele vai responder diferente, vai dizer assim, que ótimo então que você está me convidando, porque justamente eu acabei de me casar e essa minha esposa vai comigo também. Nós vamos junto. Por quê? Porque nós temos que andar nessa mesma direção. Então quer dizer que não necessariamente a pessoa precisa ser uma pessoa religiosa, que não tem casamento, que não tem ninguém, para ela conseguir dizer o sim para essa ceia. Entendeu? Mas ela tem que olhar qual que é o objetivo, qual que é o mais importante e caminhar para aquele sentido ali. Que Jesus conta para nós essa parábola dizendo que Deus recebe o não das pessoas. E essa frase final é muito mais forte, porque isso aqui que eles não vão ler nunca mesmo na igreja moderna. Porque diz aqui, em verdade vos digo, nenhum daqueles que foi convidado e que disse não vai provar da minha ceia. Então, normalmente Jesus termina as parábolas mostrando a condenação. Ele mostra como que é o jeito bom de fazer a coisa, mas mostra também como que acontece com a pessoa que diz não ao convite de Deus. E isso depende do grau de chamado que Deus dá. Porque para cada pessoa, Deus diz, você vai participar da minha ceia, mas vai participar dessa forma. Uns de forma mais perfeita e outros de forma menos perfeita. É por isso que tem a vida religiosa também. Então, quando Jesus diz aqui, nenhum dos que foram convidados, no caso que disseram não, irão provar da minha ceia. Então, essa é a realidade das pessoas que não são capazes de aderir àquilo que Deus propõe para elas. Porque normalmente as pessoas pensam assim, quem vai para o inferno é quem é ladrão, ou quem é criminoso, quem é estuprador, ou quem faz coisas gravíssimas. Essas pessoas vão para o inferno. As outras pessoas são boas, né? A gente tem essa ideia de imaginar que existem pessoas boas. Essas pessoas que são boas, elas vão para o céu. Mas não é, está tudo errado. Esses aí estupiados acabam aceitando o convite, porque eles já estão perdidos mesmo. E eles já estão no crime, na droga, no vício, nos problemas. Então vai chegar uma hora na vida que ele vai perceber que é só Deus que vai fazer alguma coisa por ele. E ele vai ter a misericórdia de Deus e vai chegar na ceia do reino de Deus. Agora, esses que são bonzinhos, né, que muitas vezes aparecem por aí dizendo que são bonzinhos, eles não colocam Deus em primeiro lugar. Aí que está o problema. E se eles não colocam Deus em primeiro lugar, como que eles vão chegar no céu?
É claro, você pode dizer, não, mas ele ainda vai passar pelo purgatório, vai se purificar e vai chegar no céu. Tudo bem, ele vai passar pelo purgatório, mas quando ele se arrepender de não ter aceito o convite, porque nem que seja na hora da morte, ele tem que se arrepender de não ter aceito o convite de Deus. E qual que é esse convite de Deus? Então veja bem, o convite é aquele que se renova cada domingo, quando Deus nos chama a participar da missa. E é por isso mesmo que a missa tem que ser uma antecipação. Ela é como se fosse um prenúncio daquele banquete que nós vamos comer no reino dos céus. Então, na vida eterna, nós vamos estar numa missa eterna. E é por isso mesmo que a missa não pode estar sendo celebrada legitimamente, de forma correta, numa igreja que não manifesta a vontade de Deus e a verdadeira verdade revelada por Deus. Por quê? Quando a gente fala da verdadeira verdade, porque hoje em dia o pessoal diz que tem muitas verdades. Então agora você tem que dizer que a verdadeira verdade, não é a verdade qualquer que a pessoa inventa, né? Mas a verdade revelada. É nesse sentido. Então, por que é necessário isso? Porque como que Deus pode servir um jantar, ou uma mesa, ou uma ceia, e dar para nós veneno misturado com comida boa? Você fala assim, ó, eu fui lá no jantar, tinha umas comidas muito boas, mas tinha uns venenos também. Então teve pessoal que provou o veneno, caiu morto. Outros viram que estava morrendo, já não provaram, preferiram comer só o outro lado da mesa e deu certo, né? Nós comemos bem. Então não tem como. Percebe? A missa tem que ser ou tudo ou nada. Ou você tem a verdade revelada ali, né? Porque o que Deus coloca na mesa não é só o seu corpo e o seu sangue, mas é a verdade revelada. Isso a gente também come. Então eu estou falando aqui agora, você está comendo. Por que você está comendo? Porque você está se alimentando. Porque aqui vai no intelecto. Agora, depois nós nos alimentamos com o sacrifício de Cristo, do seu corpo e do seu sangue, porque aquilo ali vai na vontade e vai no coração. Porque aí você comungando o corpo e o sangue de Cristo, você percebe que a vida dele foi entregue. Né? Então toda vez que a pessoa comunga, ela tem que pensar em Cristo crucificado e pensar assim, olha, até que ponto ele me amou, até que ponto ele fez isso por mim, e eu ainda recebo a vida dele aqui, ó, o corpo e sangue dele como alimento. Então quando você comunga assim, aí essa comunhão vai direto no seu coração e vai aumentando ali a força do amor no seu coração. Porque o amor é uma coisa que ele tem uma refração, né? Quando você está em contato com o amor, você consegue receber mais e com isso você também ama mais. E esse deve ser o efeito da comunhão. Então é interessante quando a gente vê que tem pessoas que comungam e depois estão com ódio. Né? Você fala assim, mas como é que pode? A pessoa manifesta o ódio 24 horas por dia e está comungando. Então fala mal dos outros, humilha, não agradece, não é capaz de ser generosa, não é capaz de ser uma pessoa solícita, não é capaz de olhar para aquela pessoa ali que fez por você, ou de perdoar, ou de fazer uma coisa melhor para aquela pessoa. Não, está sempre no ódio, na mágoa, na ira e está comungando. Então você veja que essa pessoa não tem um efeito. A comunhão nela não acontece nada. Jesus ele entra ali e ele vai tentando achar um lugar, a pessoa fala assim, não, aqui não tem lugar. E aquilo se dissolve e acaba. Então por isso que aceitar, veja bem, o convite para participar da ceia de Deus significa 3 coisas. Primeiro, renúncia a tudo que é obstáculo para Deus. Não só o pecado, mas as coisas boas que você coloca acima de Deus e que você começa a amar mais do que Deus. Como que se Deus não fosse a sua prioridade. Você fala assim, Deus não é a prioridade. Primeiro eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, aí depois eu vou ver se Deus quer alguma coisa de mim, aí eu faço alguma coisa por ele. Então isso aí já é o primeiro problema. A segunda maneira de aceitar esse convite de Deus é você vir participar bem da comunhão, principalmente no domingo. E nessa hora você tem que aceitar de corpo, mente e coração. Como que você aceita de corpo? Quando você está ali colocando-se totalmente a serviço.
Quando que você aceita de mente? Quando você adere totalmente à verdade. Que você diz, essa verdade revelada por Deus eu aceito totalmente. Então você está participando do banquete que está sendo servido no seu intelecto. E quando que você aceita de coração? Quando você deixou o seu coração livre para se desapegar de todas as coisas materiais e de todos os afetos terrenos, para você deixar o seu coração completamente aberto para receber o corpo de Cristo. E aí o amor de Cristo entra em você e você começa a refletir o amor de Cristo. Por isso que eu falo que é refratário, porque você acende o fogo dentro de um fogão ali que tem um tijolo refratário, então você vai ver que aquele tijolo ali, desde que você pode até tirar o fogo dentro dele, que o tijolo continua quente, ele recebeu aquele calor. Acontece isso com um forno a lenha, por exemplo. Então você tira toda a lenha depois, mas está todo o fogo ali, porque aquele tijolo recebeu. Então veja aí como que o Evangelho diz que depois que Deus ainda vê que sobra lugar, Ele obriga as pessoas a entrar para que a casa fique cheia. E é nessa hora que Deus permite que outras pessoas fiquem com situações de sofrimento. Porque a gente costuma dizer, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então mais ou menos assim também acontece quando Deus permite, por exemplo, eu estou vendo aqui que está faltando pessoas na minha igreja. Olha, a minha igreja ela não está completa. A casa de Deus aqui é a igreja. E Deus ele olha para a terra e fala assim, mas não estou satisfeito. Porque eu fiz toda essa criação. Tem bilhões de pessoas no mundo aqui. E eu não consigo tirar nem esse tanto aqui para encher minha casa. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o filho daquela mulher ali. Vou tirar o filho dela. Aí o filho dela é obrigado a vir, porque já vai morrer mesmo. E ela vai sofrer e vai ter que começar a se converter. Então nessa hora a pessoa não pode se revoltar contra Deus. Ao contrário, ela tem que ver assim, olha como Deus é sábio. Ele viu que eu não queria vir, então ele me obrigou. E eu acabei entrando de uma forma que não era mais fácil, mas depois quando a pessoa chegar no céu, ela vai se agradecer. Ela vai agradecer, porque ela vai dizer assim, se não fosse esse sofrimento, eu não tinha chegado aqui, porque eu não conseguia perceber que Deus era mais importante do que essas outras coisas. Isso inclusive aconteceu agora recentemente com uma senhora que mora lá na França, que ela tem inclusive o título de marquesa, e nós conhecemos ela lá, e ela tinha uma família muito bonita e eles com muito dinheiro, então eles viviam só a vida assim de prazeres, de luxo, de viagens e tal. Aí de repente chegou um momento que o marido junto com o filho dentro de um automóvel sofreram um acidente e morreram os dois. Então ela depois desse golpe, aí aprendeu a fazer caridade, aprendeu a participar de uma missa de domingo, aprendeu a fazer as coisas para Deus, aprendeu a rezar e colocar Deus em primeiro lugar. Então quer dizer, Deus é bom, mas quando ele fica irritado e quando ele quer obrigar as pessoas a fazer as coisas, ele também é Deus. Quer dizer, ele tem uma soberania que você não pode querer impedir ele. E é isso que as pessoas hoje em dia não entendem. E eles acham que são livres. Como essa igreja moderna luciferiana acha que todos têm que ser livres, até para escolher a sua religião, imagina. Então quer dizer, isso é abominável, porque ninguém é livre. Na verdade, nós somos obrigados a dar satisfação para Deus, porque a gente recebeu a vida, a gente recebeu o Espírito, a gente tem tudo com Ele. E como que você vai rejeitar aquilo que Ele nos deu a ponto de dar o seu próprio filho, como diz essa primeira leitura? Então, quer dizer, a pessoa tem que ter um coração muito duro para negar de Deus aquilo que Deus merece receber. E quando a gente se dá a Deus, a gente não perde nada, na verdade, porque nós recebemos toda a felicidade infinita que Ele pode comunicar para nós. Então, só Ele pode dar isso. Então, por isso que nós devemos não só desejar participar dessa ceia, desejar estar vivendo nessa plena comunhão, mas compreender o quanto que nós somos devedores diante de Deus, diante daquilo que Ele nos deu. Então, que a graça de Deus nos sustente e que esse banquete delicioso possa ser a razão da nossa vida. Amém.